Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, com expressão na edição impressa do Novo, mas também é transmitida pela JETV e pode ser vista e lida nas redes sociais do Novo e do JE. Connosco está Domingos Simões Pereira, presidente do País GC, líder da plataforma da Aliança Inclusiva Terra Arranca e presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Nesta entrevista falaremos sobre a política guineense, sobre os desafios e as perspectivas para a legislatura, mas também sobre a política internacional e a visão do mundo a partir da Bissau. Domingos Simões Pereira, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começamos então pela política interna. Venceu as eleições legislativas, com o PAI Terra Arranca com uma maioria absoluta. Este resultado acabou de vez com a situação de crise política que já se prolongava. Já se chegou à estabilidade? Bom, pelo menos queremos acreditar que estamos num momento bom. Estamos no início de uma legislatura que promete e, se bem utilizado nos atores políticos, pode representar uma legislatura de esperança, não é? Porque, desde logo, o ciclo que iniciamos em 2014 e que tem sido, de facto, de muita instabilidade, provavelmente já nos demonstrou que o caminho que encetamos até aqui não serve. Não nos tem dado os resultados, ninguém tem ganho com essa instabilidade, o povo guinense está cansado e eu acredito que a forma como o povo aderiu à campanha eleitoral, a forma como o povo se expressou nas urnas e os resultados que foram produzidos devem ser interpretados primeiro como uma orientação daquilo que o povo quer, mas por outro lado também um incentivo ao entendimento, não é? E a transformação desta legislatura e da governação numa oportunidade para o país, para a pacificação, para a estabilidade e para o desenvolvimento. Mas e porquê é que não quis ficar como primeiro-ministro, ou porquê é que não é esse o papel que está a assumir nesta nova fase? Esta é uma questão muito importante, se bem que difícil de explicar em poucas palavras. Repara, o PAI-GC ganhou eleições em 2014 e teve dificuldades em governar. Eu próprio formei um governo que só durou 13 meses. Em 2018 voltámos a ganhar eleições, dessa vez sem uma maioria absoluta. Fomos capazes de estabelecer uma coligação maioritária para governar. Voltámos a não conseguir governar. Depois de cerca de um ano, voltámos a não conseguir governar. E, portanto, isso levou-nos a uma reflexão interna. Levou-nos ao convencimento de que o líder político precisa ganhar algum recuo em relação ao processo de governação para sustentar o governo, para ser o garante dessa estabilidade governativa. Assim, nós temos um primeiro-ministro a quem se delega um conjunto de competências, mas havendo necessidade de um debate político, há um outro interlocutor que tem capacidade para o fazer. Portanto, não estamos a dizer que essa seja a fórmula que nos garanta que vai funcionar, mas pelo menos é uma fórmula diferente e coloca aqui, mais ou menos no mesmo prato, não é? Duas entidades com vocações para viabilizar o processo de governação. E não haverá risco de essas duas fações, no fundo, terem opiniões distintas e, portanto, orientações distintas e isso acabar por criar mais problemas não, do eu, que... eu penso que primeiro é preciso saber interpretar a própria configuração política. O governo emana da Assembleia Nacional Popular. E, portanto, se o líder político está na Assembleia Nacional Popular, está em condições de dar orientações políticas. Mas também tem que ter recuo e reserva suficiente para compreender que quem está a governar precisa de algum espaço, de alguma latitude. Portanto, eu penso que aí está. Independentemente das fórmulas teóricas que nós encontrarmos, o resultado irá depender sempre da capacidade dos homens em dialogarem e encontrarem compromissos. É um bocadinho o resultado já da tal aprendizagem. Também. Que, no fundo, os atores políticos são os mesmos, do lado do País GC, mas também no resto dos partidos políticos ou dos movimentos. Vê nos outros
esse tipo de aprendizagem, esse tipo de postura para se encontrar um equilíbrio? Quer dizer, eu penso primeiro é preciso dizer que houve alguma mudança, não é? Quer dizer, alguns serão os mesmos, mas houve mudanças importantes. Já não estamos a falar do mesmo presidente, já não estamos a falar do mesmo presidente do PRS, por exemplo. Os outros, sim, são os mesmos, mas esperemos que todos tenhamos aprendido alguma coisa. E se colocarmos essa aprendizagem ao serviço do país e tentarmos nos distanciar daquilo que sabemos que não funciona, porque já não funcionou em vários momentos, eu continuo a achar que pode ser um momento importante para o país. E será nesse quadro de diálogo que pretende que a Constituição seja revista nos próximos tempos? Sim. Aí há dois momentos que eu considero cruciais nessa questão da revisão constitucional. Primeiro, enquanto normativo nacional, comporta muitas incongruências. Não é? Há várias incongruências de dispositivos legais que depois não encaixam. Por exemplo, dizer-se que o governo é uma entidade autónoma, mas depois colá-la a outros órgãos de soberania. E há vários momentos em que estas competências ficam entrelaçadas de tal forma que não chegam a ser verdadeiramente funcionais. Há outros exemplos ligados, por exemplo, à CNE, a outras entidades. Portanto, primeira parte dessa questão da revisão constitucional é tornar o texto coerente, não é? Tornar o texto coerente. Mas depois tem que se abrir um debate. É preciso abrir um debate sobre qual o modelo constitucional que o guineense quer. Não é? Qual é o sistema de governo que a Guiné-Bissau pretende ter. E é aí que eu defendo que temos que tirar o debate da Constituição das quatro paredes, temos que tirá-lo do âmbito quase exclusivo dos constitucionalistas e dos homens da lei. Não é? Temos que encontrar alguma fórmula que permita a todos os cidadãos guineenses no país e na diáspora compreenderem o que é que está em debate e poderem dar a sua opinião. Porque se no momento da formulação das leis nós chegamos a admitir que quem não tem formação, quem é analfabeto, não é muito relevante para o processo, como é que nós queremos que essa pessoa depois respeite essa mesma Constituição quando é aplicada num princípio de imposição das normas? Fica Mas e é difícil. possível ir, no fundo, cativar essas pessoas para participarem nesse processo? Essas pessoas, tendo sido afastadas durante tanto tempo dos centros de decisão, vão estar agora disponíveis para participar nesse processo? Como é que é possível puxá-las para isso? Não, há sinais mais do que evidentes de que essas pessoas querem participar do processo. Tem razão no facto de já ter sido bastante longo o processo em que estiveram, de alguma forma, afastados. Eu penso que é nossa responsabilidade dos titulares de órgãos de soberania, convocar a cidadania guineense para compreender que quando nós reclamamos que as infraestruturas não servem, quando nós reclamamos que a escola e o hospital não está a ser prioridade, quando nós reclamamos tudo isto, quando o cidadão reclama tudo isso, em termos de funcionamento do Estado, há instrumentos específicos que permitem regular isso. E, portanto, se não se participa no debate do programa, se não se participa no debate do orçamento, se não se participa na fiscalização da governação, fica difícil dizer que é o povo que governa. E, portanto, essa relação tem que ser estabelecida para que a cidadania, de facto, possa funcionar. Encara a possibilidade de uma transformação do regime, com um regime mais presidencialista, por exemplo, Não, eu no penso quadro que... desta discussão? Não, quer dizer, quando se abre o debate para a escolha do sistema, devemos estar preparados para tudo. Aquilo que o povo decidir. Agora, o mais importante é que essa decisão não seja nem ditada e muito menos imposta de fora. Eu digo isso porque tenho consciência de que a Guiné está numa zona onde politicamente predomina o sistema presidencial e que é inspirado do modelo francês. E, portanto, vai daí que, por um lado, esses países
olham para a Guiné como um risco de contaminação, então não querem que seja. E por outro lado, como há uma predominância desses países, entendem que automaticamente a Guiné deve adotar o mesmo sistema. Eu respondo sempre a isso dizendo que nós sabemos que este sistema não funciona bem porque já o experimentamos. Não é? Portanto, nós não podemos dizer simplesmente que o outro é melhor e vai funcionar às mil maravilhas. Precisamos abrir esse debate, precisamos identificar os pontos críticos desse debate e precisamos permitir que o povo guineense faça uma escolha com conhecimento da causa daquilo que está de facto a escolher. E uma vez feita a escolha, temos que viver com as suas consequências. E isso permitirá trazer a tal estabilidade como o Ricardo dizia, que tem sido o foco nestes últimos tempos, vai permitir pacificar e conseguir uma base estável para trabalhar em cima disso e fazer esse desenvolvimento que se quer. Não, eu digo isso de forma muito perentória e clara. Nenhum sistema vai nos garantir a estabilidade. Porque tanto o sistema presidencial, como o sistema semipresidencial, como o sistema parlamentar, pode ser democrático, pode ser autoritário, pode ser autocrático. Portanto, a questão não está no sistema. Nós olhamos para o mundo e vemos sistemas presidenciais funcionarem. Olhamos para o mundo e vemos sistemas semipresidenciais funcionarem. Vemos sistemas parlamentares funcionarem. Se não funcionam na nossa realidade, não é propriamente o sistema que está avariado. Nós é que não aprendemos a utilizar bem esse sistema. E, portanto, se a mudança for porque nós estamos melhor preparados para o sistema presidencial, então que assim seja. Porque muita gente diz, não, haver um único chefe, não é? Que emana, de quem emana todas as decisões, simplifica. E lá onde nós temos uma predominância de pessoas sem esses instrumentos de educação e outros, pode ser de facto mais fácil. O que eu digo sempre é presencial, semipresencial ou outro. O importante é ser democrático. E ser democrático significa, porque a democracia muitas vezes nós proclamámos-lo como se fosse um sistema mágico que resolve todos os problemas. Não. O importante da democracia, a meu ver, é que limita os poderes. Portanto, ninguém passa a ser, como é que se diz, autónomo no sentido de não prestar contas. Portanto, todos devem depender de alguém. Muitas vezes, aquilo que nós vemos em África, as pessoas dizem, não, o sistema semipresidencial não funciona. O sistema bicéfalo, porque tem primeiro-ministro, tem presidente, tem não sei o quê, não funciona. Não. Muitas vezes, aquilo que as pessoas dizem ao evocarem isso é o facto dos presidentes em África não quererem prestar contas. Não quererem prestar contas. Porque mesmo sistemas presidenciais, o presidente tem que prestar contas. Portanto, se presta contas, não é irrelevante qual é o sistema que se está a aplicar. Esse é um dos pontos para esta legislatura. São 4 anos onde foram prometidas muitas reformas. Sim. A reforma do sistema judicial, a reforma do sistema político, educação, saúde. Como é que espera conseguir ter a força, a capacidade para avançar com essas reformas? Sendo que depois, em primeiro lugar, tem ali algumas batalhas iniciais, fome, pobreza, coisas para resolver já, inflação elevada. Como é que procura ter a capacidade para fazer tudo Não, isto acontecer? eu penso que a primeira coisa que nós devemos constatar é que estas várias frentes vão juntas. Uhum. Não há necessidade de uma aguardar a outra. Primeira coisa. Segundo, é até uma questão de princípio. Eu penso que é importante eu, enquanto Presidente da Assembleia e o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, todos os atores perceberem que não há um que está em prova e que vai provar que finalmente eu consegui fazer. Nós temos que ser capazes de dizer à nação guineense que vamos sair deste buraco, vamos sair deste imbróglio, se todos nós contribuirmos para sair de lá. Porque já tem sido demasiado tempo em que quem está no poder
quem está com, como nós gostamos de dizer, com o leme na mão, é visto como, bom, agora é a sua vez, eu não consegui, agora vou ver se você consegue. Sim. E as tantas, em vez de mobilizar toda uma sinergia para juntos sairmos, há mais gente interessada a que não Corra aconteça. mal. A que corra mal. Porque como eu não consegui, eu não quero que o outro consiga. Eu penso que devemos já ter acumulado aprendizagem suficiente para perceber que quando corre mal, no momento pode correr mal para uma pessoa, mas na verdade está a correr mal para nós todos. E portanto, se já provamos sermos capazes de criar barreiras, impedimentos e todo o tipo de instabilidade. Agora, o desafio é sermos capazes de provar que conseguimos sair do buraco, que conseguimos trabalhar juntos, que conseguimos respeitar as leis e que conseguimos priorizar aquilo que é prioritário para o povo. Não é? E deixarmos daquelas retóricas que são populistas e têm como único objetivo mobilizar o povo exatamente para contribuir no bloqueio do processo. Penso que é chegado o momento, isto pode parecer de facto muito, muito folclórico, mas é chegado de facto o momento de darmos uma oportunidade a nós próprios. A nós próprios. É muito interessante quando saímos e beneficiamos de paz, de estabilidade, de gozar a vida, e depois voltamos ao nosso país como quem volta para vestir um casaco de forças. Vamos dar uma chance. Vamos baixar este nível de agressividade, de contrariedade. Nós ganhamos as eleições com uma maioria absoluta, mas ninguém disse que nos oferecia o país. Portanto, a minha função enquanto Presidente da Assembleia é lembrar, primeiro, aos militantes do PAIGC, segundo, a todos os partidos que fazem parte da nossa É. coligação, a todos os deputados da nação, que nós não somos donos do país. Nós simplesmente recebemos uma delegação de competência para gerir o país durante algum tempo. Portanto, é o que eu vou tentar fazer nos próximos tempos. Agora, eu peço desculpa que já me alonguei muito nesta questão. Eu tenho vindo a ler muito, tentando responder a estas questões. Não é? Encontrei, por exemplo, dois exemplos muito interessantes. Exemplo da Singapura Uhum. e exemplo do Dubai. E eu estou a trazer esta colação só pelo seguinte. Combinando os dois, tiro a seguinte lição. O Lee, o grande arquiteto, entre aspas, de Singapura, quando começou o processo que agora é visto como uma grande revolução feita na Singapura, partiu de um pressuposto muito simples. Ele dizia, não devemos pedir aos outros para fazer aquilo que depende de nós. Não devemos até permitir que sejam outros a resolver aqueles problemas que dependem de nós. E ele convocou como problemas que dependem dos singapurianos dois assuntos. Ele dizia a limpeza e a ordem. Ele dizia, se nós pedirmos a outros povos para virem nos limpar, não nos vão respeitar e não vão falar conosco. Então, temos que provar a nós próprios que podemos pôr limpeza, podemos pôr ordem, e quando o fizermos, vamos nos surpreender com não só a respeitabilidade com que vão falar connosco e a disponibilidade com que nos vão acompanhar. Agora estou a ler o livro do Sheikh do Dubai, que começou por dizer: nós somos o Emirado mais pobre. Eu não sabia isso. Nós somos o único dos Emirados que não tem petróleo. Mas isso é uma vantagem, dizia ele. Porquê? Porque nós precisamos de todos. E o que é que ele fez? Ele transformou o espaço Dubai num espaço atrativo para quem de facto quer trabalhar, para quem de facto quer realizar negócios, para quem de facto quer viver. Eu, quando descobri que de facto aquilo que ele dizia, que era de facto o Emirado mais pobre, eu disse: estou a falar da Guiné. Então está aqui uma lição a ser aprendida. Portanto, não são os recursos que nos vão desenvolver, não é homens dotados de outro tipo de inteligência. Não, vamos limpar. Vamos limpar. Temos que ter vergonha de chegar ao nosso país e ver o país sujo. Vamos limpar, gente. Vamos pôr ordem. Se pusermos ordem, se limparmos e se transformarmos o país num país atrativo, vamos conseguir esses índices de desenvolvimento.
E isso permitirá, essa estratégia permitirá também captar investimento estrangeiro, que é também uma ambição da Guiné, também para poder competir. Absolutamente, absolutamente. O capital não quer barulho, o capital não quer desordem, o capital não quer imprevisibilidade. E um grande problema dos nossos países é a imprevisibilidade. Todo aquele que chega ao poder pensa que pode alterar e não percebe que, ao usar o seu poder para alterar, está a lançar um sinal de que amanhã pode voltar a alterar noutro sentido. E se ninguém entende para que lado é que nós vamos alterar, as pessoas não veem. É muito simples. Por que é que as pessoas vão a Dubai? Vão a Dubai porque as pessoas já sabem nos próximos 50 anos o que vai acontecer. Pelo menos eles dão elementos que garantem nessa perspectiva. É o que nós temos que ser capazes de fazer. E em que áreas é que a Guiné pretende fazer uma maior aposta? É mais em áreas que sejam, que permitam também desenvolver o país, nomeadamente na agricultura, em questões como a indústria, tecnologia, eventualmente, ou é mais numa área, numa perspectiva de serviços, de tornar o país como um polo turístico, por exemplo? Não, eu penso que qualquer país que queira desenvolver-se, primeiro tem que começar por conhecer as suas potencialidades. Não é? Conhecer as suas potencialidades e depois projetar essas potencialidades. Isto faz-me quase que me convida a lembrar o nosso líder, Amílcar Cabral, que dizia que a agricultura não é a base da nossa economia, é a nossa economia. E ponto final. Né? E, portanto, nós tentamos atualizar esse pensamento, partindo desse pressuposto. Nós fizemos um trabalho entre 2014 e 2015 bastante profundo em termos de diagnóstico. E foi na base disso que nós desenvolvemos o Plano Estratégico Operacional, que recebeu o nome de batismo de Terra Branca. Nós identificamos 6 eixos de intervenção, desde a estabilidade e a criação de um Estado de direito democrático, até ao crescimento económico, até ao fator humano, até a questão das tecnologias. Tudo isto está resumido no nosso documento. Agora, concretamente falando dos pilares para o desenvolvimento, nós identificamos 5 fatores que podem alavancar o desenvolvimento económico da Guiné-Bissau. Desde a castanha do caju, não é? Que temos hoje uma produção de 260, mas que tem potencial para chegar aos 500. Só que o problema não está em quanto nós produzimos. O problema está em quanto é que nós transformamos. Portanto, está mais do É que... garantir que a mais-valia fica dentro do país. Exatamente. A castanha de caju, o arroz, nós importamos mais de 100 mil toneladas de arroz por ano. Porque nos anos 80, alguns iluminados que estavam junto de nós e conosco foram aconselhados a abandonar a produção de arroz porque nunca seríamos capazes de produzir a um preço inferior à China. Sim, isso é verdade. E neste momento o mundo Mas tem quem um é que nos dá problema porque a dinheiro para China, comprar o valor que a China coloca? e a China já não consegue produzir o arroz para si própria, Por portanto neste exemplo, momento há até uma não oportunidade. é? As pescas. Um país com a plataforma que nós temos e com as reservas que nós temos, não é normal ter como rendimento anual para as pescas qualquer coisa à volta dos 9 milhões de euros. Brincadeira. Não é? Sim. O turismo. Não é? Um país com 88 ilhas, não é? A maioria delas inabitadas, com recursos absolutamente primários. Não é? Não conseguir. Nós colocamos no último elemento, como último elemento desta lista, o setor mineiro. Porque o setor mineiro é uma economia de renda. Sim. E nós aprendemos que uma economia de renda, se o país não desenvolve competências nessa área, se o país não domina a tecnologia necessária para o efeito, se o país não tem capital para o fazer, é preferível aguardar, não é? Com o tempo e preparar gerações no sentido de poderem o fazer. Portanto, esta é a nossa visão. Nós convidamos o país a partilhar essa nossa visão para os próximos 15 anos. Dentro de 15 anos surgirão outras ideias, não é? Mas pelo menos que fôssemos capazes de andar numa mesma direção nos próximos 15 anos. E onde é que pode haver interesse e interesse que depois responda a esta vontade da Guiné e de fazer este desenvolvimento? Em que regiões do mundo é que, para onde é que estão a olhar para conseguir captar esse interesse e esse investimento necessário? Não, sabe, há um erro que nós, os países mais frágeis, cometemos.
temos sempre a ideia de que não há dinheiro, não há capital. E, portanto, se parecer que há num determinado não sei o quê, nem que seja necessário fazer algo menos correto, menos legal, temos que aproveitar. Não, não é verdade. Há muito dinheiro no mundo. O grande problema é nós sermos atrativos para esse dinheiro. Porque o capital só vai lá onde se multiplica. Lá onde vai ser dividido, onde vai ser subtraído, lá não quer ir. E, portanto, nós não devemos nos preocupar com tanto. Eu ilustrava isso com o seguinte. Em 2014, nós estávamos a preparar a mesa redonda. E cada vez que dávamos uma conferência de imprensa, todos os jornalistas queriam perguntar uma única coisa. Quanto é que vocês esperam tirar da mesa redonda? Quanto é que vocês acham que vão conseguir na mesa redonda? Quanto é que teriam que conseguir para nós considerarmos a mesa redonda como um sucesso? E eu insisti em dizer, o objetivo da mesa redonda não é quanto é que nos vão dar. O objetivo da mesa redonda, eu coloquei 3 objetivos. Eu disse, o primeiro objetivo é que os nossos parceiros conheçam a nossa visão e possam partilhar da nossa visão. Segundo objetivo, que esses parceiros queiram trabalhar conosco, de acordo com a visão que nós temos. E só no terceiro lugar, darem-nos os recursos que são necessários para nós podermos investir. Mas, mais uma vez, nós não estamos a falar do dar no sentido de doar. Nós queremos quem quer investir porque acredita que o seu capital será, de facto, rentabilizado. Em vésperas de nós irmos à mesa redonda, as pessoas não conseguiam não comparar com a melhor conferência que a Guiné tinha tido em toda a sua história, que foi em 99, onde a comunidade internacional prometeu cerca de 200 milhões de dólares. E insistiam em dizer, então, mas a fasquia são 200 milhões. Se você conseguir mais de 200 milhões, vamos considerar que é um sucesso. Se não conseguir, vamos considerar que foi um enxeque. Chegámos lá, insistimos na nossa visão, apresentamos o nosso plano estratégico. Quando os valores ultrapassaram os 500, as pessoas começaram a dizer, mas será que isto é sério? Está a ver? Os próprios que punham em causa o processo já não acreditavam. Saímos de mesa redonda com um envelope de promessas, o pledge, de 1,5 mil milhões de dólares. Porquê? Porque os projetos justificavam esse nível de investimento. Mas quando saímos, e a chegada à Guiné, nós chamamos a atenção para algo que eu depois fiquei a pensar se fizemos bem em chamar essa atenção. Porque eu disse, olha, agora que saímos da mesa redonda, este é um momento mais sensível. Este é um momento crucial. Primeiro porque a população guineense, a grande maioria, quando ouve falar de mesa redonda e ouve falar de 1,5 mil milhões, acredita que nós já voltamos com esse dinheiro. O que não é verdade. O segundo é que os próprios doadores vão dizer, nós já fizemos a nossa parte, nós já prometemos. Se vocês agora não criam as condições para que esse dinheiro possa chegar ao país, o problema é vosso. Então, entre a população que pensa que nós já temos dinheiro e o doador que acha que ele já prometeu, nós temos que criar condições para todos se reverem no mesmo coisa. O que é que nós fizemos? Deitámos abaixo o governo, entramos num ciclo de instabilidade em que hoje o cidadão comum guineense o que diz é esqueçam esse dinheiro, já ninguém fala dessas promessas. Mas eu acredito que sim, que nós podemos recuperar não necessariamente essas promessas, mas essa disponibilidade da comunidade internacional de trabalhar connosco para alavancar esse processo. Esse papel da comunidade internacional passa pela CPLP, é uma organização que conhece bem. Que papel é que a CPLP pode ter nesse programa de desenvolvimento? Eu sempre disse que, a meu ver, a CPLP não tem a vocação de substituir as organizações dos espaços de integração regional. Uhum. E sempre achei uma perda de tempo tentarmos competir com essas organizações. Guiné e Cabo Verde pertencem à CEDEAO. É uma organização regional. E, portanto, naturalmente, o grau de transações é bastante mais forte. Por exemplo, pedir que no quadro da CPLP, Portugal tenha uma presença na CPLP mais forte do que na União Europeia é uma perda de tempo. Não vamos nunca tirar Portugal da União Europeia. Eu penso que a vocação
da CPLP é potenciar os Estados para que a sua presença nos espaços regionais seja mais relevante, possa tirar mais proveito, possa ser uma janela de oportunidade para que os outros países possam realmente também Acrescentar ao Por conjunto. exemplo, eu fico muito, muito contente, muito orgulhoso. Vou ao Senegal. Tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com o governador do banco do BCA, Banco Central. E eles iam construir uma sede na Guiné e o governador do banco do BCA, que estava no Senegal, só me dizia: epá, pelo menos o acabamento tem que ser os portugueses. Não é? Eu digo, isto é uma oportunidade. É uma oportunidade que a Guiné pode representar. O facto da Guiné estar inserido naquele espaço pode servir de janela para que Portugal traga a sua competência nesse domínio, por exemplo, e noutros domínios. Que o Brasil venha, que outros países venham. E, portanto, eu penso que os 27 anos que a nossa organização já leva devem ser tempo suficiente para nós compreendermos que agora basta de retórica. Agora vamos à substância. Eu tive o privilégio de participar numa obra literária que foi agora publicada sobre os 25 anos da CPLP, onde eu deixei algumas recomendações. Não pretendo que sejam essas as soluções. Mas, por exemplo, eu digo, área económica. Durante 3, 4 anos falou-se. Agora vamos explorar o eixo económico. E parece que todo o mundo ficou à espera que haja mais produtos aqui, mais produtos ali. Para mim, não é essa a vocação da CPLP. A vocação é outra. A Guiné está inserida na CDAO. Direito de realização de negócios que observa é o OHADA. Portugal está na União Europeia e observa um outro quadro legal para a realização de negócios. Timor-Leste está na ASEAN. Observa um outro. Nós devemos nos reunirmos, buscar especialistas desse setor. Por exemplo, eu encontrei em Roma uma organização que se chama Unidroit e que tem a vocação de pegar nesses vários mecanismos de realização de negócios e criar uma estrutura comum para que o homem de negócio brasileiro que chega à Guiné possa realmente atuar no dia seguinte. Mas da mesma forma que o homem de negócio angolano que vem a Portugal ou vá ao Brasil possa realmente fazê-lo dentro do quadro da tal janela de oportunidades que nós devemos representar. Não é o privado substituir o Estado tentando fazer exatamente aquilo que o Estado já fez 25 anos e não conseguiu. Como é que você pensa que você vai conseguir? Não é? Portanto, é este tipo de questões que eu acredito que o facto de já termos rodado praticamente todos os países, portanto, agora o nosso ego está atendido, está resolvido. Agora, sejamos capazes de criar uma organização a quem de facto delegamos competência. Porque muitas vezes, quando nós falamos da CPLP, virámos-nos para o secretário executivo. Coitado do secretário executivo, não é porque eu passei do secretariado executivo, mas de facto o secretário executivo é o homem menos poderoso que está lá dentro. Para terem uma ideia, e isto não é necessariamente só uma crítica, é um alerta. É um alerta. Você tem um secretário executivo, mas depois tem um conselho de embaixadores, o Comitê de Concertação Permanente, que reúne todas as semanas para dizer ao secretário executivo o que tem que fazer. E no final do dia você diz, vamos avaliar o secretário executivo. Eu dizia, não, vocês avaliam só vocês próprios. Vocês é que andaram a dizer-me o que é que eu tenho que fazer, o que é que agora vão avaliar? Se olharmos para a francofonia, se olharmos para a Commonwealth, o secretário executivo ou o presidente é eleito por 3 anos. Tem autonomia, recruta o pessoal, tem uma visão que os Estados dizem, é ali que nós queremos chegar. Mas a estratégia é definida por ele, é aprovada pelos Estados e ele vai executar. No prazo de 3 anos, vamos avaliar. Era preciso uma estrutura de governação diferente na CPLP? Eu penso que é preciso ousar agora dar o primeiro passo. Como eu disse, talvez o caminho que nós fizemos até aqui era necessário. Não estou a dizer que perdemos tempo. Não. Era necessário, até para ganharmos alguma maturidade. Agora, tendo chegado a esse ponto, 27 anos depois, é chegado o momento de ousar delegar um conjunto de competências, abrir o espaço de intervenção à sociedade civil e permitir que as reformas de facto aconteçam. E fazia sentido, por exemplo, também potenciar
os vistos, quer de livre circulação, livre, ou pelo menos menos complicada, circulação quer de pessoas, quer de produtos, quer de investimentos dentro deste espaço da CPLP, potenciar isso seria um passo importante nesse sentido. A minha ambição ainda é maior do que essa. Eu acho que, e durante os 4 anos que eu estive na organização, testemunhei vários momentos em que, antes ou à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, o grupo CPLP sempre se reuniu no formato dos presidentes, no formato dos ministros dos negócios estrangeiros e no formato na União Africana, que juntava tanto o representante da CPLP como o representante, por exemplo, no nosso caso, da CEDEAO e de outros países. Porque eu acho que os líderes mundiais precisam assumir algum realismo, não é? Algum realismo. Eu não consigo compreender como é que a questão do ambiente chama-nos tanta atenção, como é que esta questão das alterações climáticas já chamam tanta atenção e a questão da mobilidade das pessoas é tratada como um tabu. Como um tabu. Eu ouço líderes mundiais dizerem que é absolutamente normal cada um dos países decidir a cota de fluxo de imigração. Isso é tratar os homens como gado. Eu acho que nós devíamos ter vergonha disso. Eu penso que tem que haver uma agenda a nível de cada uma das organizações a que pertencemos para que possamos ter coragem de dizer isso alto e bom som. O mundo hoje já produz bastante mais do que aquilo que é necessário para alimentar todos os cidadãos do mundo. Criar compartimentos para regular quem tem o direito de estar aonde devia ser uma vergonha para a humanidade hoje. E, portanto, esta realidade devia ser tratada na CPLP, na União Africana, na União Europeia, em todas essas organizações para chegar às Nações Unidas e dizer: vamos ficar surpreendidos se abrirmos as fronteiras e perceber que o mundo ficou mais regulado. Um mundo verdadeiramente global. Verdadeiramente global. Agora, falar do mundo global, mas depois fixar limites. Se for clima, é global. Se for comércio, é global. Se for imigração, porque eu tenho o direito de verificar se aceito ou se não aceito. Isto não é globalização, isto não é humanidade, isto não é nada. Portanto, eu penso que CPLP, porque tem um elemento de cada canto do mundo, podia e pode jogar um pouco desse papel. Mas tem que ousar. Tem que ousar. Temos assistido a um crescendo de instabilidade em África, na África Ocidental e Central, especificamente. Tivemos 8 golpes de Estado em 3 anos, 2 recentemente, e alguns conflitos em curso em alguns países. Eu fazia-lhe 2 perguntas. A que é que se deve esta situação, esta instabilidade crescente, por um lado, por outro lado, se isso o preocupa? Sim. Começando pelo último, preocupa. Preocupa porque nós corremos o risco de comprometer os fundamentos, da própria estrutura do Estado Uhum. e, a seguir, do modelo democrático. E por que isto acontece? Eu acho que isto está a acontecer porque, infelizmente, muitos dos nossos líderes insistem em atacar os efeitos, os sintomas, e não as causas. Não é? Portanto, o modelo democrático que estabelece uma periodicidade para a validação de quem é representante do povo, em muitos momentos é transformado num mecanismo para validação e para legitimação de regimes que não têm nada de democrático. E, portanto, isto é comum todos os fenómenos químicos, físicos, nós vemos isso todos os dias. Quando um sistema não funciona, este sistema vai se quebrar, vai partir-se. E é o que está a acontecer. Portanto, eu penso que o que precipitou, ou uma das coisas que precipitou esse quadro de verdadeira onda de golpes de Estado, é uma proclamação.
é quando surgem chefes de Estado a dizer que vão criar forças anti-golpe. O que é força anti-golpe? Força anti-golpe devia ser a boa governação. Força anti-golpe devia ser o respeito pela escolha do povo. Eu vou contar uma história que eu penso que ilustra isso muito bem. Em 2002, eu era consultor do Banco Mundial. Estava num país africano. E nesse país eu estava em companhia de um colega francês, também consultor. E de repente vimos-nos quase que invadidos por militares que nos encostaram à parede, encostaram todo o mundo, porque o presidente vinha a sair do seu carro. Quando ele passou por nós, e nós saudamos e coisas, esse colega francês vira-se para mim e diz: os vossos países africanos são extraordinários. Os presidentes ganham eleições com 90 e tal %. O que significa que 9 de cada 10 votou nele. E tem medo da população. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que têm consciência que não ganharam. Ou pelo menos não ganharam com essas cifras. Ou pelo menos que não estão a fazer a Ou cumprir não bem o estão seu a cumprir papel. aquilo que é a expectativa do povo. E, portanto, a causa seria exatamente isso. Vamos voltar atrás. Vamos compreender o fundamento do modelo democrático. Vamos ouvir aquilo que o povo quer e vamos tentar que a nossa governação vá ao encontro daquilo que é a expectativa e a aspiração do povo. Se o fizermos, vamos andar na rua. Parece que é de Tanzânia. Eu hoje vi um post de alguém, de um presidente da África Austral, que Tipo sai de eu. manhã para fazer caminhada sozinho. E eu lembrei-me de ter encontrado o presidente Pedro Pires, que todas as manhãs ia tomar banho à prainha, sozinho, com uma pessoa que o acompanhava. Portanto, se você tem consciência que está realmente a cumprir aquilo que são os preceitos da boa governação e está a respeitar os limites do poder que lhe foram delegados, você sai à rua e fala com qualquer pessoa. O inverso é aquilo que nós vemos. Para terminarmos, que já ultrapassamos o nosso tempo, Ok. vamos voltar à Guiné. Foi eleito presidente da Assembleia Nacional Popular. A coabitação e as relações institucionais entre as diferentes fontes do poder, a presidência, o governo e a Assembleia, são pacíficas. Há razões para acreditarmos que podem ser pacíficas no quadro da tal estabilidade do início da nossa conversa. Não, eu penso que quem é eleito a um cargo público assume como principal pressuposto provar que respeita as leis, que respeita a escolha do povo, não é? E ao aceitar as leis e a escolha do povo, tem que aceitar o outro. Eu não preciso gostar do outro para trabalhar com ele. Eu fui escolhido tal como ele foi escolhido. E quanto mais eu provar o meu respeito, a minha capacidade de interagir e de trabalhar com ele, mais estou provando que eu respeito o povo. Eu penso que isso tem faltado. Nós, durante demasiado tempo, interpretamos o poder como um direito absoluto. Um direito absoluto. Portanto, eu fui eleito, a partir daquele momento, eu sou o chefe supremo. Não, eu sou o chefe supremo. Não, eu recebi uma delegação de competências. Portanto, eu, enquanto primeiro-ministro, focalizei o meu pensamento na questão da governação, na questão do crescimento económico, na questão de arranjar infraestruturas para o país. Hoje estou na Assembleia Nacional Popular, estou focalizado noutro aspecto. Estou focalizado em promover o diálogo, em pacificar o relacionamento dos órgãos de soberania da Guiné, em levar o órgão legislativo para junto do povo. Por exemplo, eu anunciei há dias, vou lançar 2 campanhas a partir de novembro próximo. No sentido de consciencializar a nação guineense de que o agente público, quando aplica uma determinada lei, não é porque ele tem o direito de fazer, mas é porque há uma lei por detrás. Portanto, a própria campanha vai se chamar, pelo menos aquilo que eu estou a propor, que lei é essa em crioulo? Essa lei.
Uhum. para que todo aquele que tem o direito de representar o Estado em alguma atividade comece por dizer qual é a lei que lhe está dando essa competência. Não é? Para que todos possamos compreender que há uma superestrutura que nós assumimos estar por cima de nós. Porque, para finalizar mesmo, o grande problema desta convivência é quando nós nos colocamos por cima das leis. Quando nós passamos a ser tão importantes que não devemos respeitar ninguém, não devemos prestar contas a ninguém. E é preciso que nós todos percebamos que isso não é democracia. Isso tem outro nome. Isso não tem nada a ver com democracia. E nós precisamos de democracia para viver em paz e para, de facto, poder desenvolver o nosso país. É uma missão a longo prazo. Mesmo para terminarmos. A sua missão, o Primeiro-Ministro diz que são um governo de legislatura, 4 anos. Eu pergunto se a sua missão como Presidente da Assembleia também é para 4 anos ou se admite outros desafios, por exemplo, uma nova candidatura à Presidência da República. Bom, primeiro, em relação a essa afirmação, que eu acho correta de parte do Primeiro-Ministro, eu acrescentava só que esse desafio não pode ser um desafio do Primeiro-Ministro. Não pode ser um desafio do governo. Esse desafio deve ser um desafio de todos nós, a começar pelo Presidente da República. Porque muitas vezes, não é, sobretudo quando estamos numa situação de coabitação, há muitas vozes a achar, bom, vamos a ver se o Primeiro-Ministro resiste, vamos a ver se ele consegue aguentar-se, vamos a ver se consegue chegar aos 4 anos. E tem muita gente perto do Presidente a dizer, epá, vamos a ver. Não. Quando o governo é debatido, quando se chega à conclusão de que o governo não pode continuar a sua missão até ao fim, o Presidente está mal avaliado, porque não foi capaz de gerir o processo para permitir o diálogo entre todos. A Assembleia está mal avaliada, ou está avaliado com um acento negativo, porque não foi capaz de promover um diálogo no espaço parlamentar para o fazer. O governo está mal avaliado. Portanto, todos estamos mal avaliados. E é isso que nós temos que perceber, que a partir do momento em que termina a legislatura e é formado o governo, passa a ser uma responsabilidade de nós todos trabalharmos no sentido de que haja essa estabilidade, nomeadamente a de governação, Sim. para chegarmos realmente ao fim. Quanto a mim, eu sempre disse, eu penso que eu já provei parte disso. Eu sou militante de um partido, sou presidente desse partido, agora sou presidente de uma coligação. Eu sou um recurso humano do meu partido e da minha coligação. Recebi este mandato, vou cumprir este mandato. Agora, a cada momento, a cada etapa, o partido e a coligação têm o direito de avaliar se há uma outra missão que me querem confiar, como podem simplesmente achar que o Domingos desiludiu-nos, não queremos nem com o Primeiro-Ministro, nem com nada. Estou absolutamente ao dispor do meu partido e da coligação a que estou a servir neste momento. Porquê? Porque eu estou, sobretudo, ao dispor do povo guineense. E é essa vontade que eu vou respeitar. Domingos Simões Pereira, muito obrigado, foi um prazer. Obrigado Obrigada. também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo. Continuará disponível em onovo.pt e jornaleconómico.pt, onde também pode estar a par das últimas notícias da atualidade. Obrigado, até uma próxima oportunidade.